Estamos de volta com entrevista na beira do rio, hoje com o empresário Gilberto Motim. Estamos conversando aqui, um bate-papo super legal. Ele que foi membro da Farmácia Motim durante 47 anos, né, como aprendiz, como balconista, como diretor, e agora está aposentado. Vamos falar agora sobre essa questão da aposentadoria, né? Como é que foi aí? O Gilberto Motim botou pijama depois que saiu da farmácia, Gilberto? Olha, é muito mais difícil tu botar pijama do que tu arregaçar a manga para trabalhar. É muito mais complicado. Porque, vamos dizer assim, nunca ninguém está preparado o suficiente para parar de trabalhar. Tu está no ritmo e depois... Tu está no ritmo e por algum motivo tu Eu, por exemplo, foi uma estafa, uma situação que na época meus filhos estavam trabalhando comigo e a situação sempre de pai e filho no trabalho e tudo é um pouco complicada. Meus são ricos uns filhos, ótimos, colaboram e tudo, mas é complicada porque tu fica naquela angústia de ser substituído. Então o diabo sou eu, não são os outros, entende? Aí tu quer impor determinadas coisas do teu jeito e é óbvio que eles têm todo o sangue, toda a juventude e querem ser diferente. Então, nesse período aí, para começar a funcionar, é uma situação muito complicada. E aí, no meio disso aí, uma determinada época, eu resolvi tirar um período de folga. Aí comprei um apartamento em Florianópolis e fui para lá sem dia para voltar. Porque se eu comprasse em Tramandaí ou por aqui, eu estaria todos os dias aqui. Então fui para lá e fiquei um determinado tempo e gostei, né? Quando voltei eu achei que a farmácia estava funcionando melhor do que quando eu tinha saído. Eu disse, quer saber de uma coisa? Vamos acertar uma mesada aí que eu estou saindo. Foi assim que aconteceu, então? Então foi assim. Agora é óbvio que depois te cai a ficha e tu... Porque o ser humano ele vive com objetivos. Teu objetivo é estudar, teu objetivo é namorar, teu objetivo é filho, teu objetivo é o negócio, é ganhar dinheiro, é comprar um automóvel, comprar uma casa e tal. Isso tudo são objetivos que tu identifica plenamente e te realizam à medida que tu vais fazendo ou não. Tu muda e tal. Agora, quando tu para de trabalhar, o que tu enxerga lá na frente, o que me sobra? Parece que a próxima coisa que me espera é a morte. Porque ninguém é imortal, entende? E tu já tá com uma determinada idade, tu já não tem mais aquela agilidade, aquela coisa que tu tinha há tempos atrás, então tu fica tentando te organizar no dia a dia. Eu, por exemplo, gosto muito de ler, aprendi até a cozinhar. Então tu tem que se distrair. Para ocupar o tempo. Para ocupar cada um do seu jeito, entende? E uma coisa, e não te meter no negócio porque essas pessoas que estão lá são inteligentes, eles sabem o que precisa e o que não precisa. E se tu vai lá só para dar palpite ou para cornetear, é um triste papel, né? Eu acho. Tu tem que respeitar. É óbvio que estou à disposição, sempre que precisar de mim, de algum conselho, de alguma troca de opinião, aquela coisa, estou disponível. Agora, eu chegar a entrar e começar a dizer que isso está errado, que não está, não é do meu feitio. Assim meu pai também agiu comigo, entende? Então quer dizer que essas coisas todas tu vai passando, entende? De pai para filho. Respeito o trabalho deles. É uma época muito mais difícil do que a minha, porque diminuiu a margem de lucro, aumentaram os impostos e aumentaram a concorrência. É verdade. Bota pepino nisso. Entende? No meu tempo era mais fácil, era mais... até pode ser porque eu tinha mais... era mais saudável, era mais animado, era mais ativo, então pode ser que eu também achasse... tinha seus problemas, mas eu acredito que hoje em dia é bem mais difícil. Gilberto, tu te sentes uma pessoa realizada? Conseguiste alcançar todos os objetivos traçados? Olha, eu te diria assim, é muito complicado, é muito difícil dizer que é realizado. Eu me considero um homem, vamos dizer assim, satisfeito, um tanto feliz de ter passado por essa vida. Eu tenho muitas coisas boas, eu tenho 3 ótimos filhos, agora tenho
3 netos, né? Então tudo são realizações que tu fica muito feliz de a vida ter proporcionado para ti, entende? E de um modo geral eu tenho um bom astral, eu tenho uma vida boa, mas é óbvio que se eu ficar sonhando com poderia ser melhor, aí vai ficando um inferninho, né? Claro. O que não é meu feitio. Claro. A gente está procurando fazer desse limão uma limonada, sabe? E dá muito bem, porque o básico, o fundamental é saúde. Tu tendo saúde, tu estando em dia assim com a saúde e tal, a coisa tá boa. Legal. Bom, o Gilberto viveu durante muitos anos aí a sociedade montenegrina, foi inclusive o presidente do Clube Rio-Grandense, foi um grande frequentador dos cinemas do Goiôem, do Cine Hitanópolis, né? Como é que foi, vamos começar lá no início, né? Essa tua paixão pelo cinema, como é que era a tua participação nos cinemas locais, Gilberto? Eu sei que tem uma história que terminava o cinema, já começava a boate do Rio-Grandense, como é que era isso? Em que período foi isso? Década de 60? Não, em primeiro lugar, eu era fanático por cinema porque era uma das únicas distrações que tinha nessa época. E era realmente uma coisa interessante, tanto que é chamada de a sétima arte, né? É verdade. Então eu acompanhava os filmes e havia uma variedade de filmes bons para a época, artistas que foi o auge dos grandes astros naquela época, Rock Hudson e Robert Taylor, Marilyn Monroe, aquela turma toda. Então isso aí tudo eu acompanhei, entende? E com relação à boate? Com relação à boate era assim, era um divertimento, aí já era um divertimento da minha época de mocidade, que aí despertou namoros, essa história toda, que funcionava muito bem aqui em Montenegro, que era um setor assim em alta, né? Eram os divertimentos que tinha. Então, quem queria ir na boate tinha que ir guardar o lugar numa mesa, na boate, e os outros podiam ir ao cinema. E aquele ficava lá de plantão guardando o lugar, porque senão não tinha. Depois que terminava o cinema, era enxurrada. A correria, iam todos para a boate. Foi uma época muito bonita, uma época, um grande presidente daquela época foi o Calian. Foi uma época de ouro de Montenegro nessa parte social. Depois houve a modificação do clube, aí já entrou noutra era. O Cardona foi um grande presidente, fez toda essa reforma, mas aí já tinha a televisão, já tinha o automóvel para se deslocar, já tinha outros lazeres. Os shoppings começaram a mil, entende? Quer dizer, aí tu não segura mais a turma, ficar quietinha num bailezinho aqui em Montenegro, não. Eles iam para bailes em outros lugares, ou boates, ou iam passear de carro. E, entende? O foco do divertimento, da diversão, mudou muito com a televisão e automóvel. Certo. Gilberto, como é que foi a tua passagem como presidente do Clube Rio-Grandense? Olha, Adriano, eu te confesso que eu fui empurrado para a presidência porque eu era, na época, como é que eu vou dizer, uma pessoa muito conhecida e tal, e tu tem que dar a tua participação pessoal, teu sacrifício pessoal em prol da comunidade, da sociedade montenegrina. Mas não é o meu temperamento. Eu não tenho muito temperamento para isso. Eu lido bem com as pessoas e tudo mais, mas não num âmbito assim de discursar em público, num âmbito assim de promover uma festa. Eu sou participante de festa, eu sou plateia, não sou palco. Então foi uma época bem difícil para mim, foi bem difícil. Mas foi uma cota de sacrifício que eu dei com enorme prazer. E os bailes de gala do Clube Rio-Grandense marcaram época no município, né? Principalmente, como eu havia dito, na época do Calian. Porque as meninas debutavam, era uma época muito esperada, até porque as festividades eram raras, então essa era uma que era muito esperada. Aí o traje das pessoas, as mulheres se enfeitavam, muitos homens com smoking, aquela coisa toda, então realmente eram contratadas ótimas orquestras. Eram bailes grandiosos, a decoração era belíssima, normalmente era muito florida, muito base de flores, né? E havia um
um tema em torno do baile, que era feito pelo José Carlos Schwartz, que era um grande apresentador, entende? Então era um evento muito bonito, era um evento encantador e não havia lugar no clube, ficava transbordando de gente. E com relação ao carnaval, Gilberto, chegaste a participar aí dos áureos tempos dos blocos de carnaval em Montenegro? Não, eu nunca participei de bloco, eu nunca fui muito carnavalesco, muito, como é que se diz, da folia. É um cara mais discreto, mais assim, mais parcimonioso, entende? Mas gostava. Até porque o carnaval envolve tu ter que tomar uma bebidinha, tu ter que não sei lá o quê. E eu te confesso que eu gosto de tomar uma cervejinha, gosto de tomar um uísque, mas não exageradamente não é comigo. Até porque sempre teve que trabalhar no outro dia, né? Sim, exatamente. Desde jovem, desde os 16, 17 anos, eu tinha que acordar de manhã cedo e trabalhar todo dia, quer dizer, de ressaca não dá. Tá certo. Num ramo extremamente irresponsável, que é a venda de medicamentos, né? Gilberto, foi um prazer conhecer um pouquinho mais da tua história e muito obrigado pela participação aqui no Entrevista na Beira do Rio, tá bom? O prazer foi todo meu. Um abraço. Ok, obrigado. Conversamos com o Gilberto Motim. A todos, até a próxima, internautas.